Bom dia a todos e a todas. Às 10h10 do dia 22 de outubro de 19, sobre a proteção de Deus, damos início ao seminário O papel da bioeconomia na oferta de soluções para os resíduos. Este evento faz parte da Semana Lixo Zero, no estado do Rio de Janeiro, dedicada à conscientização ambiental e à discussão sobre a gestão de resíduos, e que este ano acontece simultaneamente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem a bioeconomia como tema central. E hoje vamos conhecer o conceito, a aplicação e as oportunidades para o Estado nesta área. Esta é uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, jornalista Roberto Marinho. Vamos agora compor a mesa de honra. Convido a senhora Marília Santana, coordenação de base tecnológica do SEBRAE RJ, para compor a mesa. Convido a senhora Maria Beatriz Bley Costa, coordenadora da Green Rio e diretora executiva do portal Planeta Orgânico. Convido o senhor Edson Freitas, presidente da ONG Ecovida. Convido o senhor Sérgio Cantalista, coordenador administrativo da GR Agrária, Preservação e Revitalização Ambiental. Convido a senhora Maria Elizabeth Correia, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia. Convido o senhor José Henrique Rabelo Penido Monteiro, coordenador do Escritório de Sustentabilidade da Conlurb. Bom dia novamente a todos e a todas. O fórum de hoje tem como objetivo unir dois temas importantíssimos para o desenvolvimento sustentável do Estado: a bioeconomia e a gestão dos resíduos sólidos. E ele nasce do desafio lançado pela Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, de reunir numa mesma programação especialistas que pudessem explicar o conceito da bioeconomia, de que forma ela já está presente em nossas vidas, e falar do que a inovação já é capaz de entregar à sociedade, utilizando recursos biológicos que são mais sustentáveis. Esta semana temos, em todo o Brasil, pessoas mobilizadas, organizando eventos na Semana Lixo Zero, para debater a redução de resíduos e as alternativas presentes na reciclagem. E temos estudantes, professores e cientistas organizando seminários e simpósios para comemorar
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que esse ano traz o tema da bioeconomia como foco central. Um dos desafios da política nos dias atuais é colocar a economia a favor da sustentabilidade. A regra é simples. Precisamos criar estímulos para que as atividades com o menor impacto ao meio ambiente ou que enfoquem a sua restauração possam se desenvolver, ao mesmo tempo em que as políticas públicas vão sendo moldadas para desestimular atividades que causem desequilíbrios no ecossistema. Para que isso avance, quem legisla precisa estar próximo e conhecer as soluções que os empreendedores estão produzindo e ofertando no mercado. É dessa interação que vão surgir os melhores caminhos. Mudanças climáticas, crise econômica mundial, substituição do uso de energia fósseis e saúde são problemas socioambientais contemporâneos que ofertam uma infinidade de oportunidades para o desenvolvimento de soluções. O que os palestrantes vão oferecer nos próximos 90 minutos são informações que nos ajudarão a entender de que forma o conceito da bioeconomia deve ser estimulado para entregar soluções eficazes e coerentes para esses problemas. Sejam todos muito bem-vindos. Faço aqui a ressalva que estou substituindo aqui na abertura o nosso presidente, deputado André Ceciliano, visto que a Assembleia Legislativa hoje terá um dia bastante duro pela frente. Teremos já às 12 horas uma reunião do Colégio de Líderes e às 13 horas já teremos votação em plenário. Eu queria que considerasse como extensão desta mesa, visto que saudasse as pessoas que aqui estão, o senhor Ângelo César Rezende Ferreira, diretor da empresa AB Criação Mídias, e a senhora Dara de Souza e Silva, diretora de operações da AG Rio. Considerem-se como na mesa estivessem. Pelas mesmas razões que o presidente não pôde estar aqui na abertura, tenho eu outros compromissos. Vim aqui promover a abertura e vou passar o comando deste seminário à nossa coordenadora Geisa, que fará aqui o papel não somente de anfitriã, mas também com uma figura central aqui da nossa Assembleia Legislativa, do Fórum de Desenvolvimento. Muito obrigado pela presença, Geisa. Eu esqueci de dizer que é Geisa Rocha, e o meu nome é Luiz Paulo Correia da Rocha, mas não tem aqui nenhum nepotismo, pois não somos parentes. Bem, bom dia a todos. Dando prosseguimento ao nosso encontro, agradecendo a presença de todos, eu passo a palavra para falar sobre o papel da AG Rio no fomento à bioeconomia e à sustentabilidade, a diretora de operações da AG Rio, Dara de Souza e Silva. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, agradeço as palavras de boas-vindas do deputado Luiz Paulo e agradeço especialmente a Geisa Rocha pelo convite. É muito importante para a AG Rio estar aqui nesse momento com vocês.
Então, fazendo uma breve apresentação, né, o nosso tempo aqui é bem objetivo e o que a gente traz para vocês são informações relevantes nessa semana tão importante. A AGRIO é a agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, né? Muitos não conhecem o papel de uma agência de fomento. A gente diz o seguinte: imagina um BNDES único e exclusivo para um Estado. Esse é o papel de uma agência de fomento, de um tamanho diminuto, mas com os mesmos objetivos de promover o desenvolvimento sustentável do Estado. Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe para vocês, logo na nossa primeira tela, a nossa missão, que é fomentar por meio de soluções financeiras o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro, com excelência na prestação de serviços. A AGRIO é uma instituição financeira não bancária, assim como o BNDES, regulada pela Lei 13.303 das estatais, e nós atuamos basicamente com recursos de terceiros, recursos que são repassados à AGRIO, tal como o BNDES, a FINEP, o próprio FGTS, são recursos que nós utilizamos para apoiar financeiramente micro, pequenas, médias empresas, microempreendedores e os municípios, os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Mas como o tema aqui hoje, pode prosseguir, é o tema voltado para a bioeconomia, né, para a sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, eu começo a trazer alguns números para a gente demonstrar o nosso potencial, mesmo pequeno, no Estado do Rio de Janeiro, como a gente já, na verdade, já contribuiu bastante durante o ano de 2019 para esse momento de recuperação da nossa economia. Então, no ano de 2019, nós já fizemos 460 operações, que significa um acréscimo de 100% do que a gente fez no ano passado. Colocamos cerca de 111 milhões através de financiamentos, pretendemos chegar até 120, 130 até o final do ano, e geramos quase cerca de 1.600 empregos diretos no Estado do Rio de Janeiro. O nosso foco de atuação, como eu disse, são micro, pequenas e médias empresas e o microcrédito, o setor público através dos municípios. Pode prosseguir. E aí, assim, quais são os nossos diferenciais? Nós estamos focados muito mais na geração de emprego e renda nesses projetos. E eu trouxe para vocês aqui duas frentes que têm a ver com o tema de hoje. O que nós fazemos junto aos municípios e o que nós fazemos para o setor de ecoeficiência. Então, nós temos operações que podem chegar em até 10 anos de prazos, com até 3 anos de carência, né, com taxas que começam a partir de 0,45% ao mês. Tudo isso dentro de um atendimento customizado da AGRIO. A AGRIO funciona no município do Rio de Janeiro, mas os nossos braços junto aos municípios, junto aos 92 municípios, eles estão presentes através de ações que nós fazemos junto aos municípios. Pode passar. E aí nós temos, só para vocês terem uma olhada, dando uma olhada, quanto que a gente cresceu de contratação em relação ao mesmo período do ano passado. São alguns gráficos que nós vamos deixar aí com vocês, por conta de informações mais detalhadas. Então, atualmente, hoje, a gente opera com recursos próprios, recursos voltados para a inovação, que é o que eu vou estar falando, focado também na ecoeficiência, e recursos do Fundo de Garantia voltado para os municípios. Vamos lá. Então, a AGRIO Sustentável, pode abrir tudo de uma vez, né? Então, na AGRIO Sustentável, como eu disse para vocês, a gente trabalha com prazos de até 10 anos, com prazos de carência de até 3 anos, e todos esses itens, todas essas frentes, são itens possíveis de financiar pela AGRIO no projeto da micro, da pequena e da média empresa. Então, ali nós temos o tratamento de resíduos sólidos, as energias limpas, né? Todas as instalações e despesas de licenciamento, infraestrutura, todos os itens que fizerem algum sentido dentro do projeto focado na ecoeficiência. Pode prosseguir. A outra fonte nossa de recursos, que é para inovação e que a gente faz
um movimento conjunto com a nossa fonte de recursos voltadas para a ecoeficiência, são recursos carimbados da FINEP. Então, a GRIO é o único agente financeiro no estado do Rio de Janeiro que opera com recursos da FINEP. Aí pode completar todo o quadro. Então, esses recursos da FINEP, eles podem financiar até 90% do projeto, né? Tudo que você possa imaginar com relação à inovação de produtos, inovação de processos, inovação organizacional, inovação voltada para marketing, podem ser inseridas dentro de um financiamento da AGRIO com recursos da FINEP. E o mais interessante no slide seguinte, pode passar, são as condições de financiamento que vão até 8 anos e que hoje, basicamente, quando falamos de micro e pequenas empresas, eles estão girando em torno de 5,5 ao ano, porque é TJLP pura. Quando a empresa está mais próxima do porte da média empresa, porque aí a gente financia empresas que faturam até 90 milhões de reais ano, aí a taxa de financiamento ano também vai para 6,57. Então, isso é interessante para vocês verem a diferença do foco do financiamento da GRIO, né? E aí, pode passar, por favor? Por fim, eu trago para vocês 2 casos de sucesso. Uma é uma ação que nós fazemos junto aos municípios, em parceria com os bancos públicos, que é o Banco do Brasil e a Caixa, apoio do SEBRAE. Algumas dessas ações nós vamos também com o BNDES, com a FINEP, dependendo do foco maior da ação, né? Hoje, inclusive, nós estamos em São Gonçalo, nesse Rio em Ação, e ele tem sido, assim, um sucesso. Para vocês terem uma ideia, ali a primeira foto é uma foto do Quitandinha, que foi um dos eventos que nós fizemos no ano passado, no Quitandinha, onde nós fizemos de manhã voltado para o microcrédito e à tarde voltado para micro e pequenos empresários. E aí nós tivemos lá um público muito interessante. Nós tivemos, por exemplo, MEIs, né, e pessoas físicas, por exemplo, ambulantes, que nunca tinham entrado no Quitandinha e que tinham nascido em Petrópolis. Então, através desse movimento que nós fazemos, em parceria com os outros atores financeiros públicos, né, e o próprio SEBRAE, que leva a orientação financeira para as micro e pequenas empresas, você também faz um trabalho de inclusão social, você faz um trabalho todo de sustentabilidade naquele município. Isso é uma ação de sucesso. E, para fechar, eu trouxe para vocês um caso de sucesso, que aí é um caso específico com relação a tratamento de resíduos sólidos. Pode passar o próximo slide, que é o ciclo orgânico. Esse ciclo orgânico é uma pequena empresa em Duque de Caxias, que nós financiamos com recursos da FINEP, um projeto voltado especificamente para tratamento da matéria orgânica encontrada no lixo e a transformação através da técnica de compostagem em adubo orgânico. Esse caso foi um caso que foi até veiculado recentemente no Jornal Nacional, né? Um financiamento feito pela AGRIO para uma pequena empresa, ela já está caminhando para o patamar de pequena empresa. O sonho desse rapaz, quando criança, era ser motorista de caminhão de lixo. É interessante vocês conhecerem no YouTube o sonho dele, e hoje ele tem uma empresa de tratamento de matéria orgânica encontrada no lixo e transformada em adubo orgânico. Pode passar? E aí ele faz essa separação com a equipe dele do lixo orgânico em baldes cedidos pela própria empresa dele, que é o Ciclo Orgânico, faz a coleta periódica desse balde por a equipe dele por meio de bicicletas. O lixo coletivo é levado para composteiras locais e no fim do mês o cliente recebe o composto orgânico gerado. Então o cliente tem, vamos dizer assim, uma conta com a Ciclo Orgânico para tratar a matéria orgânica que ele próprio gera dentro da residência dele, né? Então pode passar, só para a gente finalizar,
né? Ele, desde 2015, quando começou o negócio dele, ele já tratou 468 toneladas de composto orgânico, 750 toneladas de resíduos orgânicos tratados, né? E 561 toneladas de emissão de CO2 evitada. E o último slide, isso foi através desse financiamento que a AGRIO é exclusiva para trabalhar com esses recursos no estado do Rio de Janeiro, o pátio de compostagem é Duque de Caxias, e ele teve todo o processo dele financiado, veículos e equipamentos, inclusive o caminhão que ele tanto sonhava um dia ter para realizar o sonho dele, só que de uma forma muito mais inovadora e muito mais sustentável. Ok? Eu agradeço a vocês, esses momentos aqui foi a visita da nossa equipe aqui à empresa. Deixo com vocês aqui a apresentação e os nossos telefones de contato. Muito obrigada. Obrigada, Dara. É muito importante a gente ver de que forma esse tema da sustentabilidade está sendo tratado pela AGRIO e tentar aproximar mais as políticas. Agora, recentemente, a LERJ aprovou uma lei criando a política estadual de investimentos e negócios de impacto, então é um outro tema importante de aproximar e que tem tudo a ver com essa questão do desenvolvimento sustentável, dos pequenos negócios, dos empreendimentos que mudam realidades. Dando seguimento ao evento, eu convido Marília Santana, da Coordenação de Base Tecnológica do Sebrae RJ, para falar sobre a bioeconomia e biostartups, uma parceria de sucesso para o meio ambiente. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui nesta casa, falando um pouco sobre o trabalho que o Sebrae vem realizando com a bioeconomia, com a sustentabilidade, e que é uma parceria de grande sucesso para o meio ambiente. Então, nós vamos falar sobre o conceito de bioeconomia, sobre a bioeconomia no Brasil, no Rio de Janeiro, e trago uma grande surpresa para os senhores, quero que prestem bastante atenção, porque eu vou trazer uma surpresa, vou apresentar aqui um case, e vocês vão ficar muito felizes com esse resultado, tá bom? Então, para o Sebrae, a bioeconomia, ela consiste em iniciativas que utilizem, porque a gente falou aqui de bioeconomia, o que é isso, né? Na verdade, o conceito de bioeconomia trata sobre a utilização de organismos vivos ou sistemas biológicos para produzir um produto, um processo ou um serviço com um fim econômico. Então, esse é o conceito de bioeconomia da OCDE, ok? Então, o Sebrae, ele trabalha nesse sentido, mas voltado para a atuação das micro e pequenas empresas. Porque quando fala de bioeconomia, a gente ouve falar de biomassa, a gente até sabe, né? Biomassa, biodiesel, biotecnologia, biocombustível, isso é bioeconomia. Só que numa grande escala. Como a gente insere as pequenas empresas nesse cenário da bioeconomia? Só que a bioeconomia, o mais interessante é que as pessoas não percebem como a microempresa pode estar inserida. No entanto, as micro e pequenas empresas, os produtores, eles são os guardiães do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, é aí que é o papel do Sebrae, em ajudar, em capacitar, em promover essa bioeconomia, esse desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro e no Brasil, ok? Então, nós trabalhamos o conceito de bioeconomia com o encadeamento produtivo de projetos ligados à moda, ao alimento, à construção civil, ao agronegócios, ao meio ambiente, ao turismo, no sentido de aproveitar toda essa rede de conhecimento das universidades, dos centros de pesquisa, né? Que nós temos essa rede de inteligência aqui no Rio de Janeiro. Então, trabalhar esses projetos utilizando essa rede de parceiros no sentido de gerar produtos e serviços sustentáveis, como, por exemplo, embalagens inteligentes, roupas biodegradáveis, sabia? Roupas biodegradáveis. Construções inteligentes também, né? Construções sustentáveis. E aí, também a rastreabilidade de alimento, gerando o quê? Gerando
desenvolvimento territorial, gerando emprego, fomentando o empreendedorismo e principalmente o desenvolvimento do nosso Rio de Janeiro, que aqui eu vou falar do Rio de Janeiro, né? É lógico. Então, o desafio é inserir a bioeconomia com as micro e pequenas empresas, gerando esse desenvolvimento sustentável e principalmente aproximando as universidades, os centros de pesquisas com as tecnologias, com as inovações, de forma que as nossas micro e pequenas empresas possam fazer o quê? Inovar, possam se tornar mais competitivas, porque as micro e pequenas empresas, elas inovam somente 5%. É muito baixo. Então, a bioeconomia, ela faz com que a inovação chegue até os pequenos negócios. E vocês vão ver, os senhores vão ver de que forma, tá bom? O Sebrae, ele produziu alguns conteúdos, alguns estudos, que depois nós podemos disponibilizar, na verdade já estão disponíveis, que são o termo de referência em bioeconomia. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos um mapeamento do ecossistema de bioeconomia, quem trabalha, quais são os agentes, o que eles fazem, para a gente poder entender como isso funciona aqui no Rio. E fizemos também esse e-book que chama-se Empreendedorismo em Bioeconomia, Aprendendo com o Mercado, onde os senhores podem baixar um e-book e conhecer 10 cases, 10 histórias de bio-startups e instituições que trabalham a bioeconomia, como pessoas que montaram a sua bio-startup estão trabalhando a bioeconomia e gerando emprego, gerando inovação, ok? Então, o termo de referência para o Sebrae, nós trabalhamos a bioeconomia de forma transversal, nas cadeias de alimento, de moda, floresta, turismo, agronegócios. Nós trabalhamos no Brasil todo, o Sebrae hoje tem 21 estados trabalhando a bioeconomia e atendendo quase 3.000 empresas, né? Isso foram os dados de 2018. Então, nós mapeamos o ecossistema de bioeconomia aqui no Rio de Janeiro e identificamos algumas potencialidades para trabalhar isso, que são área da saúde, biomassa, bioprodutos, bioinsumos, energia renovável, biotecnologia. O e-book, ele apresenta estudos de caso, que os senhores podem fazer o download gratuitamente. Agora, aqui eu trouxe a surpresa. Porque a gente fala de bioeconomia, de bio-startup, na verdade, as empresas tradicionais, elas são criadas e depois elas começam a pensar, caramba, como é que eu vou ser mais sustentável, né? Que práticas eu tenho que adotar? E aí, senhores, que é a diferença da bio-startup. Por quê? Porque ela já nasce com esse conceito da sustentabilidade. As bio-startups, elas já nascem, como se fala, com essa pegada, né, entre aspas, da sustentabilidade, ou seja, em promover soluções sustentáveis, gastar menos água, poluir menos, gerar menos resíduos. Então, qual é a surpresa que eu trouxe? Nós estamos trabalhando há 4 anos, temos alguns resultados para mostrar com a nossa metodologia. E é engraçado porque a gente vê casos de sucesso e acha que é só lá no Vale do Silício, né, na Europa, mas eu vou mostrar exemplos aqui do Rio de Janeiro, que os senhores podem conhecer, ter contato. Vamos ver como funciona na prática. Essa aqui é a fazenda urbana, que são microvegetais que crescem em 6 dias, da semente à mesa em 6 dias, né? E eles utilizam a fibra de coco para fazer a base para o crescimento dos microvegetais. Esse aqui é um pé de rúcula, né? É a fazenda urbana. Outro exemplo envolvendo a bioeconomia com a economia circular é uma startup chamada Stand Up Pet, que estava lá no Green Rio, viu, Bia? Eu tirei essa foto lá, que utiliza a garrafa PET para fazer pranchas de stand-up pet, e eles se inspiraram na Lagoa de Araruama, que os meninos que moram no entorno sequer têm dinheiro para brincar, comprar uma prancha de stand-up pet. Então, eles se inspiraram nesse modelo, estão construindo essa prancha e trabalhando com a sustentabilidade, proporcionando que as pessoas possam ter mais acesso a esse tipo de esporte, né? O outro é a Flore, que foi criada no Hack in Rio, que você joga o lixo, né, deposita o lixo aqui no baú, a garrafinha de plástico, e você vai acumulando pontos e gerando benefícios, gerando clube de vantagens com a reciclagem. E o senhor estava falando da reciclagem, né? Essa é a Flore. A Pollen também transforma resíduos em receita. O Instituto Liberta faz a captação de óleo e eles já captaram o volume que está evitando mais de 2 bilhões de águas contaminadas, ok?
A Mancha Orgânica, que ganhou o prêmio Shell Iniciativa Jovem, que ela faz tinta atóxica a partir de resíduos, cacau, beterraba, ok? A Jup também faz tingimento de tecidos a partir de restos de alface, restos de flores. Então, você trabalha o encadeamento produtivo com essa questão dos resíduos. Todos esses passaram por ações do SEBRAE, cursos, consultorias, eventos, encontros de negócio. Então, são cases reais e da nossa cidade maravilhosa, né? Muito bom. Esse aqui é o Luminol também, que ganhou o prêmio Cientista do Ano, que ele tem uma enzima que trabalha com uma descontaminação de ambiente. E o interessante é que essa mesma enzima agora, ele mudou um formato e está utilizando para os resíduos de cerveja. Então, ele ganhou um hackathon da Ambev e está trabalhando com essa enzima lá na Ambev, para aproveitamento de resíduos. E aí, finalizando, o nucleário, que ele tem um núcleo para ajudar no plantio de mudas e também ele é biodegradável. E ele foi desenvolvido com a consultoria tecnológica do Sebrae Tech. Então, assim, parabéns para todos nós do Rio de Janeiro. Dá muito orgulho, né, mostrar esses cases das nossas startups aqui no Rio. Então, nesse período que o Sebrae vem trabalhando, houve a aplicação da ciência no mercado, gerando emprego, gerando faturamento. As biostartups já faturaram até R$400 mil, 60% estão com a tecnologia pronta para escalar e 11% das biostartups que nós estamos trabalhando já se formalizaram, ok? Então, como a minha instituição pode contribuir para o Rio de Janeiro? Ou seja, pode contribuir falando mais sobre o tema, conhecendo os nossos projetos. Convido a todos para conhecerem, estou à disposição e agradeço também a atenção de todos. Muito obrigada. Vou deixar aqui meu contato. Obrigada, Marília. Muito bom ver vários casos que a gente pode depois seguir e também referências de publicações importantes. Eu vou passar a palavra agora para a coordenadora do Green Rio e diretora executiva do portal Planeta Orgânico, Maria Beatriz Bley Costa, para abordar a questão dos resíduos na bioeconomia. Enquanto ela vai acessando ali o microfone, a Maria Beatriz já trouxe esse tema da bioeconomia há mais tempo, nos eventos no Green Rio, inclusive estabelecendo parcerias com outros países, com a Alemanha, e a gente tem falado bastante sobre esse tema. Então, achei importantíssimo você estar presente para poder contar para mais gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, gente. É sempre uma honra atender seus convites. E muito obrigada a presença de todos. Eu vou tentar dar continuidade às apresentações brilhantes que já foram feitas aqui e falar um pouquinho do Green Rio. Queria só para a gente continuar. O Green Rio é um evento que começou justamente em 2012, porque a gente queria que ele tivesse a pegada, como disse a Marília, da Rio+20 e nascesse com esse DNA da sustentabilidade. Mas como a gente está com um tempo limitado, eu vou dar um salto já para 2017. Bom, aqui o propósito desse encontro é para falar na relação bioeconomia e resíduos sólidos. E eu achei isso importantíssimo, porque, como vocês estão vendo, atualmente as cidades estão gerando 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. E esse volume deve dobrar até 2025. É muito resíduo sólido, a gente tem que ficar atento, porque não vai ter lugar para botar tanto resíduo sólido. E, de acordo com a ONU e o Banco Mundial, os custos para a gestão desses resíduos passarão de 205 bilhões ao ano para 375 bilhões. Ou seja, vai afetar expressivamente os países mais pobres. E os resíduos sólidos, além de tudo que já foi dito aqui, eles não coletados causam inundações, poluições, saúde pública, e transformar, qual é o nosso desafio da bioeconomia? Transformar justamente esse passivo ambiental num desafio que se torne um benefício. E esse é o grande desafio que nós estamos fazendo. Entrou. Bom, a definição de bioeconomia já foi dada brilhantemente aqui pela Marília, e ela pegou justamente a definição da OCDE, que embora seja o final da minha apresentação, é transversal, porque, adiantando um pouco o final, no dia 26 de novembro,
nós vamos fazer um seminário na OCDE voltado para a bioeconomia do Brasil, com foco especificamente em agricultura familiar e pequena e média empresa. Então, isso aí eu gostaria de levar a Geisa esse evento aqui para ser apresentado lá. A OCDE, já de acordo com a OCDE, a bioeconomia já movimenta 2 trilhões de euros. E isso é um dado que ainda precisa ser atualizado e gera 22 milhões de empregos. O que eu sempre insisto é que qualquer iniciativa que a gente faça, a gente tem que pensar em geração de emprego e renda, porque isso é o que efetivamente nós estamos precisando. Eu disse que eu ia dar um salto, porque a partir de 2017, está pequenininho, mas depois vocês vão receber essa apresentação, nós trouxemos para o Rio o primeiro German Brazilian Bioeconomy Workshop. E isso foi uma conquista disputada com outras cidades, e a ideia era que ficasse somente em 2017 no Rio, mas inclusive outros representantes de outras cidades disseram, não, mas aproveita porque ano que vem não vai ter de novo esse evento aqui, mas teve em 2018 e teve em 2019. E o bacana dessa sequência é que nós tivemos presentes as 3 Embrapas do Rio, que estão aqui muito bem representadas, Silvia Wasser também estava presente, e a gente, Geisa, sempre presente, enfim, tem vários, se eu fosse citar aqui GR Agrária, nós temos tantas pessoas aqui que fizeram do Green Rio essa conquista, mas o que eu gostaria de destacar é que em 2017 foi iniciada uma conversa entre Brasil e Alemanha, e em 2019 foram assinados termos de cooperação dentro do Green Rio, entre Embrapa, com o FINEP. E por que eu estou dando essa volta toda? O que tem a ver com a questão de resíduos? É que os 3 termos, de alguma maneira, refletem na questão da sustentabilidade dos resíduos, na questão da biomassa. E esse é um potencial estupendo que o Estado do Rio tem que trabalhar, e a gente tem que colocar justamente o fórum liderando essa oportunidade de cooperação que foi assinada e reconhecida no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A questão da geração de energia a partir de resíduos de saneamento, isso está sendo muito estudado pelo PNUD e pelo Ministério do Meio Ambiente, a composição de consórcios entre pequenos municípios. São clusters, que eu acho que é uma saída do que eu tenho aprendido, que o Estado do Rio de Janeiro deve trabalhar. Aproveitar os arranjos locais, os arranjos regionais e otimizá-los em todos os segmentos da bioeconomia. Na questão do biogás, por exemplo, que tem um potencial para atender 36% da demanda elétrica brasileira, ele é justamente produzido na degradação da parte mecânica. Ele pode ser canalizado, já existem vários exemplos, inclusive eu trouxe aqui um exemplo que foi apresentado no Green Rio, que foi justamente Itaipu, que está fazendo um trabalho muito interessante na unidade com a CI Biogás, que eles apresentaram aqui, fazendo a questão do cluster. Eles pegaram municípios da bacia do Paraná 3 e foram criando arranjos produtivos e vendo de que maneira esses arranjos transformam em economia para aqueles municípios envolvidos. E eles aproveitam tudo, inclusive os resíduos de restaurantes, para que transformem isso em energia. Eu queria também aproveitar mais um exemplo, estou trazendo exemplos concretos do Green Rio nesse segmento. O SESC e o Mesa Brasil, que é reconhecido como o maior banco de alimentos da América Latina, ele faz a preocupação com o desperdício de alimentos, que é outra vergonha que a gente não pode permitir, que não é nem uma questão econômica, é uma questão ética. Você não pode desperdiçar alimento. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente tem muito orgulho de promover, porque eles recolhem produtos que efetivamente seriam descartados ou distribuídos, ou não poderiam ser aceitos em supermercados, e distribuem para instituições, para hospitais, para creches. É um trabalho muito bonito, mas que eles agora estão enriquecendo mais esse trabalho com Mesa no Campo. E aí entra a questão dos resíduos também, que a gente vai apresentar no Green Rio 2020. De que maneira esses resíduos do campo
não só são aproveitados para serem alimentos, também em merendas, em hospitais, mas também em compostagem. Então, isso é uma inovação que nós vamos apresentar no Green Rio 2020 e é mais uma oportunidade de gerar emprego e renda para o estado do Rio de Janeiro. Voltando aos resultados do Green Rio, o Green Rio já felizmente, bate na madeira, tem uma madeira aqui, já foi reconhecido como uma plataforma internacional de bioeconomia, inclusive pelo próprio embaixador da Alemanha, por conta dessa aproximação que nós estamos fazendo. E no Green Rio 2019, em maio, o secretário Schwank lançou o primeiro programa de bioeconomia com recorte para a agricultura familiar e cooperativismo. E isso também é uma outra oportunidade para o Estado do Rio, a gente trabalhar as cooperativas e de uma maneira fazendo novamente arranjos em que a agricultura e a gestão de resíduos trabalhem juntos, que é um exemplo que a gente vai promover e ver se consegue trazer da França para o Rio de Janeiro para ser apresentado aqui, que é um case, o maior case de cluster que junta energia e agricultura, fica na cidade de Reims, e a gente está justamente fazendo uma aproximação com eles para ver se eles trazem para cá, para o estado do Rio, para mostrar como funciona esse cluster. E isso, no ano passado, nós fizemos uma mesa redonda na OCDE, em que várias dessas pessoas que estão sentadas nessa mesa, um é gestor de bioeconomia, o outro é gestor da relação urbano-rural, e a partir dessa mesa redonda que foi bem sucedida, nós conseguimos que no dia 26 de novembro seja realizado um evento de bioeconomia e agricultura familiar e cooperativismo que vai acontecer daqui a um mês. E aí, nesse evento, nós vamos visitar um dia antes esse polo de bioeconomia que junta energia e agricultura. Um formato perfeito para trazer para o estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é um vídeo, para quem não conhece o Green Rio, mas depois a gente manda para vocês. E eu concluo, então, a minha apresentação convidando cada um de vocês para reservem a data, 1 a 3 de outubro de 2020. Parece que está longe, mas não está, e a gente tem que começar a trabalhar ontem para mostrar o que o Rio de Janeiro tem de melhor e o grande potencial que o Rio tem. Uma referência em agricultura sustentável e energia. Muito obrigada, Geisa, é uma honra estar aqui. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada, Bia. Trouxe várias informações aqui importantes e uma agenda aí até o ano que vem. Agora, para fazer essa ponte, né, viajando da bioeconomia para a gestão de resíduos e para a Semana Lixo Zero, que é comemorada nessa semana, eu vou chamar o Edson Freitas, que é presidente da ONG Ecovida, e ele vai falar sobre Semana Lixo Zero, um por todos e todos por zero. Há uns 3 anos, a Alerj cedia aqui no plenário, quer dizer, na verdade, na Salão Nobre, a abertura da Semana Lixo Zero, e aqui no plenário a gente sempre faz congressos e eventos para trazer cases, informações sobre como vários países estão lidando com essa temática. Obrigado, Geisa. Obrigado a todos aí. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho dessa Semana Lixo Zero, também falando um pouquinho dessa bioeconomia aí. Então vamos lá, nessa missão aqui de 10 minutos, bater recordes. Bom, conceito Lixo Zero. Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para guiar as pessoas a mudar seus modos de vida, de forma a incentivar os ciclos naturais sustentáveis, onde todos os materiais são projetados para permitir sua recuperação e uso pós-consumo. E essa Semana Lixo Zero começou na sexta-feira, no dia 18, vai até o dia 27, mas é para incentivar a continuidade durante todo o ano, né? Um dos movimentos que vem acontecendo nesse ano, né, de 2019, já está em 104 cidades,
né? Aqui no Rio de Janeiro temos mais de 50 municípios participando, mas vem crescendo cada dia mais e as pessoas se envolvendo mais nessa questão. E aqui foi em Saquarema que nós lançamos lá a abertura da Semana Lixo Zero. São várias ações que acontecendo aqui em Campo Grande, Mato Grosso, Cuiabá, Guarulhos. Não estou vendo aqui a outra ali, mas é em Minas. Aqui a gente está se mobilizando através de escolas, né, Colégio Lixo Zero, trabalho de conscientização. Eu defendo que lixo não existe, pessoal. Nós é que transformamos, né? A nossa atitude é que cria o lixo. E a gente tem levado um pouquinho dessa consciência às pessoas, dessa mudança de hábito. Na minha casa hoje nós já conseguimos aí a chegar a 90%. 10% é rejeito e estamos trabalhando em cima disso. É uma meta audaciosa, mas eu tenho certeza que é possível e eu falo isso por estar praticando e vivendo essa experiência. A gente tem que mobilizar todo mundo nas escolas, as pessoas se enganjam, principalmente as crianças. Agora, como combater essas questões dos desperdícios? A gente tem vários exemplos, né? E um dos exemplos a gente está ouvindo aqui nessas palestras, falando sobre essa bioeconomia, muito importante, nessa mudança, né, de hábito das pessoas. E para isso a gente tem que... e eu faço essa pergunta muito para as pessoas, né, qual o valor do lixo? Né, e normalmente eu dou um saco transparente para as pessoas, para elas fazerem essa experiência. Mas eu falo muito que o lixo, quando reciclado, ele gera emprego e renda e preserva o meio ambiente. Mas quando ele vai para o lixão, aterros, ele gera despesa e poluição. E qual lado você está, né? Será que você pratica esse ato de cidadania em dar destinação adequada? Uma das questões que a gente tem encontrado, né, nesse período de quase 20 anos à frente desse trabalho, né, é essa questão da padronização. A gente conseguiu aprovar uma lei aqui para as embalagens se padronizarem, para não inviabilizar a reciclagem. Apesar delas serem recicláveis, muitas delas nós não conseguimos reciclar devido à sua padronização. Um exemplo é aquela que é muito famosa, a retornável, da Coca-Cola, que agora sim ela está com a postura de ser reaproveitada, mas ainda tem um problemazinho nela. Mas o exemplo dela aqui é que ela silcada era inviável a sua reciclabilidade. Então ela é retornável, mas não era reciclável. Então não era tão uma embalagem sustentável. E outras que, devido a cores, né, na época que essa lei foi aprovada, o problema era no final do ano, aquelas PET metalizadas, douradas, e a gente não tinha como dar destinação a essas embalagens. Tem coisas que parecem legal, mas não é sustentável. Hoje, aqui se falou de compostagem, hoje existe tecnologia para isso. Essa tecnologia de compostagem acelerada, em 1 hora eu transformo o resto de comida em adubo orgânico, né? Nós já praticamos isso também. Essa área era uma área abandonada e hoje ela é uma área útil, uma horta que nós criamos dentro do nosso estabelecimento através da reciclagem do orgânico que a gente faz a coleta. A reciclagem do óleo vegetal para biodiesel. Nós utilizamos essa reciclagem para fazer biodiesel. A reciclagem do plástico, no modo geral. O Rio de Janeiro ele é altamente sustentável no plástico, mas devido à sua informalidade, aqui se gera plástico, mas não se tem os números da reciclabilidade dos plásticos aqui no nosso estado. Mas certamente nós reciclamos talvez mais de 50% do que nós produzimos aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Alguém aqui joga dinheiro fora? Alguém aqui joga dinheiro fora? Só para você ter ideia, para 1 quilo de plástico reciclado, aqui está o catador, né? É uma cadeia produtiva. O catador ele comercializa de 1 a 1,50.
Se ele levar para uma cooperativa ou depósito de reciclagem, ele vai segregar, separar por cor e prensar, vai vender por R$ 2,20, depois de prensado. E aí a empresa beneficiadora vai triturar isso, vai fazer a seleção e vai vender por R$ 4,20. É um ganha-ganha legal, né, pessoal? E aí, isso eu estou falando em quilo, tá, pessoal? Depois de beneficiado, ele manda para uma indústria que vai fazer resina. E aí essa resina você consegue vender por R$ 7,00. Que depois, dando continuidade ao ciclo fechado da sustentabilidade das embalagens de PET, ele vai para a indústria de transformação, que transforma em embalagem outra vez, e volta ao seu ciclo normal. E aí o custo varia de R$ 10 a R$ 12,00. Quer dizer, eu hoje, em média, os municípios gastam R$ 400 para aterrar essas embalagens. Quer dizer, eu pago R$ 400 para aterrar 10 mil reais, que é a tonelada do PET no final da sua cadeia. Opa! Esse é um número do desperdício que eu uso muito, né? No ano de 2010, 11, 12 e 13, o governo pagou durante 4 anos, 125 milhões para aterrar 1 bilhão e 500 milhões de reais em matéria-prima que falta na indústria da reciclagem, e eu tive que explorar essa matéria-prima do meio ambiente outra vez. E aí fica essa minha pergunta: qual o caminho que você está usando, qual a melhor tecnologia, qual a melhor bioeconomia para nossas ações, né? Hoje nós reciclamos 3% em todo o Brasil e movimentamos cerca de 10 bilhões de reais. Imagine se reciclarmos 30% a mais. Então, a gente hoje tem desperdiçado aqui, no Brasil aqui se perde 120 milhões por não reciclar. E está vindo a outra tecnologia de incineração, que a gente não vai aterrar, mas vai incinerar a matéria-prima, principalmente de fontes não renováveis. Eu botei essa para falar um pouquinho da cadeia do vidro, porque é um material 100% reciclável, tá? Mas o maior problema dele hoje é que se paga em média R$ 400 para aterrar, mas na cadeia produtiva o catador vende isso em torno de 5 a 10 centavos. Se você beneficiar direto para a indústria, que é segregar ele e fazer uma separação mais adequada, em torno de R$ 180 a tonelada. Se a gente pelo menos usasse 1/3 desse investimento acrescido ao valor da venda, eu tenho certeza, pessoal, que não teria vidro nos aterros sanitários. O caso do papelão, esse é um dos benefícios, né? Eu estou falando aqui de benefícios que a bioeconomia traz com a reciclagem, né? Economiza 98 mil para 1 tonelada de papel reciclado, economiza 98 mil litros de água, poupa 75% de energia elétrica, poupa cerca de 20 árvores mais ou menos, né? Polui menos 74% do que eu preciso para fazer a matéria-prima virgem, e aí a gente tem ou não tem que incentivar a reciclagem. E aí estão os benefícios com essa economia, com essa bioeconomia. Você fabrica a telha feita da garrafa PET, a madeira plástica, né? Cadeira, banco, mesa, bueiro, a geração de empregos, que é um número muito grande, principalmente aqui no nosso estado. E aí, pessoal, esse arranjo da cadeia produtiva aqui do Rio de Janeiro. Nós temos, no primeiro elo aqui hoje, cerca de 1.500 cooperativados formalmente, mas informal nós temos um exército de mais de 300 mil pessoas catando materiais recicláveis. Para abastecer aonde? Onde que eles comercializam isso? Eles vão nesses depósitos, muitos falam ferrovelhos, outros falam ecopontos, que chegam a mais de 6 mil no nosso estado. Por isso que nós somos campeões de reciclagem de latinha, graças a essa cadeia produtiva aí da reciclagem, porque estão disponíveis para fazer essa bioeconomia funcionar, de dar destinação adequada. Por isso nós defendemos que essa cadeia, nós devemos criar um banco de resíduos, e que esse banco de resíduos seja agências que a gente possa dar destinação e ainda ter um benefício financeiro com isso.
O terceiro elo são empresas de reciclagem, que fazem beneficiamento. O quarto elo são empresas de transformação. E o que me deixa triste é que a maior parte nós temos que mandar para fora do nosso estado. Porque aqui não temos incentivo e as indústrias estão fora do estado do Rio de Janeiro. E, por fim, as 20 empresas aí que usam essa matéria-prima reciclada, nós precisamos estimular isso através de incentivo de políticas públicas. Uma sociedade mais sustentável depende de políticas públicas que venham promover a sustentabilidade. E para acontecer uma mudança de hábito, é preciso antes criar opções adequadas para a destinação correta das embalagens pós-consumo. Isso é uma luta que nós estamos tentando junto com o nosso poder público. Obrigado e desculpa ter passado um pouquinho esse tempo aí. Obrigada, Edson. Eu passo a palavra para o senhor Ângelo César Rezende Ferreira, diretor da empresa AB Criação Mídias, para que ele fale sobre as tecnologias para a gestão de resíduos. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Eu faço parte de um grupo de pessoas que são envolvidas com o meio ambiente, diretamente envolvidas com o meio ambiente, e se comprometem em desenvolver ações que venham trazer resultados positivos à nossa sociedade. Através do CREPS, não está passando. Pode ser. Através do CREPS, que é um centro de referência, estudo e pesquisas sustentáveis, eles me convidaram para desenvolver um trabalho para poder encontrar soluções inovadoras com relação à bioeconomia e à geração de destinação dos resíduos sólidos. Então, o tratamento do descarte do lixo é um problema global, pertencente a todas as nações, governos e indivíduos. Tão importante quanto a saúde pública, segurança, moradia e economia. Pode passar. Pode passar. Também. Bom, o meu envolvimento dentro do setor, junto ao setor da cadeia produtiva da reciclagem, tá? Começa com a ARERJ, no qual eu atuei como publicitário e marketing. Eu fui fundador do Sindieco, que é um sindicato voltado para setores de ecologia, tá? Fiz parte da frente parlamentar em Brasília, tá? Já trabalhei junto com o Edson na ONG Ecovida e hoje atuo no CREPS como um voluntário na fomentação de pesquisas para bioeconomia e geração de resíduos. Isso aqui é muito interessante, né? Todo mundo fala, vamos jogar o lixo fora. Não existe jogar fora. Não há lixeira atribuída ao nosso planeta dentro do universo. Pode passar. Não existe jogar fora, mas existe descartar, enterrar e queimar. Pode passar. Não existe jogar fora, mas existe poluir, depredar e contaminar. Pode passar. Não existe jogar fora, mas existe desperdiçar, esbanjar e consumir. A bioeconomia, tá? Quando se pensa em bioeconomia, associa-se automaticamente o desenvolvimento da humanidade e seu relacionamento direto com os desafios sociais, meio de convivência, qualidade do ambiente no qual estamos inseridos, crises econômicas e financeiras, mudanças climáticas, recursos renováveis, alimentação segura e com qualidade e saúde com qualidade de vida. Apresentar soluções coerentes, eficazes e concretas vem se tornando cada vez mais um desafio complexo. Por outro lado, o acesso a determinada tecnologia fomentando meios de encontrarmos agentes facilitadores que viabilizem o sucesso das soluções, através de pesquisa em diversos setores que transformam conhecimento e aproximam novas tecnologias em inovação social e industrial. Como já foi dito antes, pela senhora Maria Beatriz aqui, 2 trilhões de euros
de acordo com a OCDE, tá, são gerados 2 trilhões de euros, gerando em média 22 milhões de emprego. A bioeconomia hoje é uma realidade, é realmente uma alternativa para a saída de crises financeiras. Por favor. Um belo exemplo disso está na própria Alemanha, tá? Que com 82 milhões de habitantes tem na reciclagem a 4ª geração de renda do país, apenas com tratamento adequado dos resíduos sólidos. Hoje aqui no Brasil, nós geramos em torno de 80 milhões de toneladas de rejeito e reciclamos apenas 3% disso. A economia brasileira perde, em média, aproximadamente 120 bilhões em produtos que poderiam ser reciclados. Imagine se nós reciclarmos os 97%. Por favor. Tá? Os problemas que a gente encontra, principalmente no setor de geração de resíduos e destinação dos resíduos sólidos. Falta de políticas públicas eficazes, voltadas para o setor da reciclagem, falta de incentivos governamentais e públicos, falta de incentivos fiscais. Hoje nós somos bitributados, politributados. Tá? E a maior parte disso vem da falta também do compromisso social, uma ausência participativa da sociedade. Vamos passar. Gente, eu vou ter que dar uma corrida aqui que... hoje a gente tem, em média, 25 mil catadores, tá? Ilegais, informalizados, trabalhando aqui, com mais de 2 mil estabelecimentos informais operando no Rio. Vamos passar. A geração de resíduo por pessoa gera em média de 1 quilo por pessoa. Hoje nós temos em torno de 17 milhões e 200 mil habitantes, o que gera 17.200 toneladas por dia aqui no Rio. 40% desses 516 mil toneladas por mês são recicláveis, o que corresponde a 206.400 toneladas de matéria-prima recicláveis por mês. Por favor. Eu vou pedir para você dar uma acelerada, porque eu quero apresentar uma solução que já está mais à frente. Tá? Pode ir. Volta. Pode voltar mais um. Tá, aqui. Um catador, ele tem em média, ele produz em média em torno de 3 kg de metal, 4 kg de papelão, 12 kg de plástico, 2 kg de vidro e 2 litros de óleo por dia. Tá? Pode passar. E ele contribui com 94,1 kW de energia, ele poupa 24 árvores, 404 litros de água, 54 kg de areia, 15 kg de minério, 4 kg de papelão, reduzindo a poluição do ar em 296%, a da água em 140%, comparado com a produção de papel virgem. 2 kg de vidro reduz a poluição em 40% e da água em 100%, comparado à produção de papel virgem. E 3 kg de metal reduz a poluição do ar em 255% e da água em 228%, comparado com a produção de metal. 2 litros de óleo deixou de contaminar 50 mil litros de água. E contribui para manter 0,1,6 empregos por dia. Tá? Ele poupa 126 metros cúbicos de volume de aterro sanitário. E poupa para os cofres públicos 80% de locação do espaço para aterro sanitário. Pode passar. 2. Então vamos passar. Pode ir. Aqui, volta. Bom, junto ao CREPS foi desenvolvido um projeto, uma ferramenta. Tá? Essa ferramenta visa suprir essa carência na destinação dos resíduos. Tá? E essa carência nós encontramos uma solução através de agências que recebam esse resíduo para dar a destinação de forma correta. E dentro dessas agências nós temos uma moeda social que contribui para que a economia se fortaleça através do aquecimento da economia local, onde o catador
ou o cidadão consiga destinar o seu resíduo e receber automaticamente isso em forma de moeda, em dinheiro, e que agilize também esse processo. Nós temos um app que pode fazer o gerenciamento dessa gestão financeira e a gestão dos resíduos também, fazendo um convite ou até mesmo tendo uma agenda disparando alertas para que o catador possa destinar o seu resíduo e ir na residência dos cidadãos, tá? Pode passar, por favor. Pode passar. Nós temos essas agências, elas foram criadas com um modelo central, uma beneficiadora central, tá? A número 2, que é a agência de loja física. A 3, a agência correspondente, que são contêineres marítimos, que são as mais fáceis de ser aplicadas. PEV de coleta do tipo caçamba e PEV de coleta voluntária para ser colocadas em escolas, tá? A capacidade de processamento e destinação por dia de cada agência dessa é de 6 toneladas por dia, gerando de 4 a 7 empregos. E vagas para empregos indiretos, 15 vagas para empregos indiretos. Bom, gente, acabou meu tempo, 10 minutos, não dá para fazer uma defesa precisa do que a gente tem que apresentar. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Ângelo. Eu convido para falar sobre preservação e revitalização ambiental o senhor Sérgio Cantalista, coordenador administrativo da GR Agrária. Já estão me perguntando sobre as perguntas. Como a gente está com um tempo muito restrito hoje, eu tenho que devolver o plenário. Quem quiser fazer perguntas pode fazer na ficha. Eu peço que deixe o contato, e-mail, para que a gente possa mandar as respostas depois. A gente vai encaminhar as perguntas para os palestrantes e aí recolher as respostas e mandar para vocês. Então, assim, não vão ficar sem resposta, só vai demorar um pouquinho, vai ter um pequeno delay. Passa a palavra para o Sérgio. Obrigado. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Legal, né? Então, eu vou falar um pouco, né, de um caso de sucesso de um grupo, que é o Grupo Grande Rio. Não vou poder falar do grupo todo, que são muitas atividades, porém, eu vou focar aqui na GR Agrária, que é a produção de um fertilizante orgânico certificado, né? Mas, pode passar. Aqui é a nossa unidade em Campos dos Goitacazes, onde estamos, uma foto panorâmica da nossa unidade, né, onde acontece todo o processo. Na frente nós temos onde acontece o processo de reciclagem, ou melhor, de compostagem, e no fundo, nos fundos nós temos um pomar de manga e graviola. Então, a GR Agrária é uma empresa que pertence ao Grupo Grande Rio. O Grupo Grande Rio, mais conhecido como Grupo GR, investe em projetos, investe em soluções ambientais. Nossas atividades na área de reciclagem animal e vegetal. Nós processamos, coletamos osso e sebo bovino em todo o estado do Rio de Janeiro, que é um problema se descartado no ambiente. Nós processamos em média 300 a 350 toneladas por dia desse subproduto, com uma tecnologia de ponta, e processamos o osso. Fazemos, na nossa unidade de Nova Iguaçu, fazemos a farinha que dá origem à ração animal, e o sebo processamos para as indústrias saboeiras ou biodiesel. Outra atividade que temos no grupo é a reciclagem de madeira. Então, nós coletamos sobras de madeira da construção civil em grande escala, processamos e processamos fazendo a biomassa, que inclusive alimenta a nossa caldeira movida a biomassa, que está também em Nova Iguaçu, e também vendemos para outras empresas que utilizam essa biomassa, que é um combustível sustentável. Ainda no segmento de reciclagem, nós temos a coleta, o processamento e fazemos o produto final do óleo de cozinha usado. E isso em Nova Iguaçu. Em Campos dos Goitacazes temos a nossa usina
de compostagem, onde fazemos esse composto orgânico. Então, o grupo está desde 1972 no mercado. Imaginemos que em 1972, lá em Estocolmo, quando começa-se a falar em desenvolvimento sustentável, nós já atuávamos dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, coletando osso e sebo bovino, ou seja, dando solução para os resíduos, atendendo às nossas necessidades, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. E em 72 o grupo começou e fomos então expandindo os negócios nessa área de reciclagem. Então, basicamente falando sobre o resíduo florestal, urbanístico, pecuário, restos de frutas, legumes e verduras, nós desenvolvemos esta tecnologia para fazer esse adubo orgânico. Eu tenho que correr bastante também, assim como os outros companheiros aqui, né? A gente fica aqui aflito, tem que correr, mas vamos lá. Então, o nosso produto, né? Segundo o mapa, né? Ou seja, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para se considerar orgânico, o processo produtivo contempla o uso responsável do solo, água e ar, e os demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. Ou seja, precisamos estar inseridos e fortalecendo a questão do desenvolvimento sustentável, volto a dizer, né? O tripé do desenvolvimento sustentável: social, econômico, ambiental. Então, o mapa diz isso para nós. Se eu quero um produto orgânico, eu preciso estar inserido dentro desse contexto. Pode passar. E o nosso composto, né? Um fertilizante orgânico que vai manter a saúde do nosso solo. Então, ele contribui com o crescimento vigoroso das plantas. Seu uso aumenta a capacidade do solo de se regenerar e fornecer os nutrientes necessários a cada tipo de planta, e contém nutrientes estabilizados, aminoácidos e humus. Além de, quando depositado no solo, ele procura desagregar as partículas do solo, ou seja, ele faz uma aeração no solo e ainda faz com que toda a água que é depositada no solo, ao invés de rapidamente se dispersar, ele mantém essa umidade no solo, fazendo com que as plantas estejam sempre mais nutridas, sempre mais regadas. Sangue e conteúdo ruminal do boi, um problema sério. Como eu disse, nós coletamos osso e sebo, e muitas vezes matadouros frigoríficos têm dificuldade para descarte desse resíduo, que é altamente poluidor se descartado no ambiente. Então nós desenvolvemos essa tecnologia, onde utilizamos o sangue e o conteúdo ruminal do boi adicionado às podas de árvore da cidade. Ou seja, maravalha, coletamos podas de árvore, trituramos, fazemos a maravalha. E para enriquecer o sangue e o rumen do boi. Imaginem que até 2019, de 2014 a 2019, 1,5 milhão de litros de sangue foram utilizados nesse processo de compostagem. E 300 mil quilos do conteúdo ruminal do boi, que é rico em bactéria, que ajuda a acelerar o processo de decomposição da maravalha, foram utilizados aqui nesse processo. E aí, como eu já disse, né, o nosso produto ele ajuda a desagregar as partículas minerais, colaborando com a descompactação do solo. Quando depositado no solo, ele vai ajudar a descompactar o solo, favorecendo assim maior aeração, e com isso as plantas conseguem desenvolver muito melhor, né? E a capacidade de absorção de água, posso passar, que eu já falei, né? Absorve água e aí vai liberando para as plantas. E aí tem aquele mito que diz: a agroecologia é menos produtiva que a agricultura convencional, né? A gente sabe que a agroecologia, automaticamente, se eu lido com o solo de forma responsável, cuidando do solo, utilizando fertilizantes que têm tudo a ver com o solo, nós estamos favorecendo cada vez mais esse solo. Diferente de que quando são depositados
agrotóxicos, produtos químicos, que a gente vai eliminando os nutrientes do solo. Então, a agroecologia, com toda certeza, é algo que só tem a agregar para a nossa saúde e a saúde do solo. Aqui, quem são os nossos, quem utiliza o nosso composto? Aí nós temos hortos paisagismos, hortas caseiras, domiciliar. Temos ainda feiras orgânicas, pequenos produtores orgânicos. Então, esse é o nosso público, fazer com que possa cada vez mais gerar produtos responsáveis e que possam fazer bem à nossa saúde. Por favor, pode passar. E aí, a certificação do IBD é um dos nossos diferenciais também, né? Um produto certificado. Para que tenhamos um produto orgânico, é necessário que seja certificado para termos a certeza de que o produto é orgânico. Pode passar, por favor. E alguns casos que temos, nós, agregado a esse trabalho, nós temos também um trabalho de educação ambiental. Então, nesse trabalho de educação ambiental, fomentando nas pessoas o desejo de cada vez mais preservar o ambiente e produzir de forma responsável. Nós vamos nas escolas, aqui, uma escola no bairro Engenho do Mato, CIEP 448, em Niterói, onde nós fornecemos o produto. Lá em cima, a primeira foto, nós temos a diretora da escola ali. Nós, como eu disse, também coletamos o óleo de cozinha usado, então eles fizeram campanhas para os alunos levarem o óleo para a escola, e nós deixamos os produtos, além de produtos de limpeza, também o composto orgânico. E na horta nós damos um auxílio para que os alunos possam mais e mais se interessarem nessa cultura. Aí o curso de compostagem, também em Campos dos Goitacazes, parceria com escolas também, fazemos esse curso de compostagem, inserindo os alunos, os jovens, a movimentar, mexer com o solo. Pode passar. Aí o dia de campo, aqui, trabalho na ponta. Lá na ponta, o vendedor, eu vou lá comprar um produto, então o que eu faço? Lá também eu estou aplicando educação ambiental com personagens lúdicos. E aí eu agradeço, muito obrigado. Aqui eu deixo o contato do nosso engenheiro agrônomo. É só entrar em contato conosco que nós teremos prazer em recebê-los. E o convite para nos visitar. A hora que quiserem, estamos prontos e abertos para receber a todos lá na nossa usina de compostagem. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Para falar sobre desenvolvimento de insumos biológicos para a agricultura, convido a chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia, Maria Elizabeth Correia. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Geisa, ao público, e agradecer bastante o convite do fórum para compartilhar um pouquinho a experiência da Embrapa Agrobiologia na bioeconomia. Então, voltar um pouquinho, já fui para o melhor. Isso. Então, de 40 anos para cá, o Brasil passou da situação de importador de alimentos para um dos maiores exportadores de alimentos em todo o mundo. Então, hoje, a gente tem essa percepção, a gente sabe que o agronegócio, de uma forma geral, não considerando apenas os grandes, ele mantém uma estabilidade econômica, ele garante aí um retorno econômico para todo o Brasil. Para que a gente tenha esse nível de produção de vários produtos agrícolas, de várias cadeias, uma coisa que é fundamental é a gente ter insumos, Então, fertilizantes para que suportem essa produção agrícola. Em geral, quando a gente fala de fertilizantes, a gente pensa em fertilizantes químicos. Aqui está um panorama do que seria
o mercado de fertilizantes no Brasil, como tem crescido, mas eu queria destacar aqui particularmente o nitrogênio, que é um elemento crítico. Quando a gente pensa de como a gente fabrica esse fertilizante nitrogenado, em geral, a grande reserva, né, de nitrogênio no planeta está na atmosfera. Então, a indústria capta esse nitrogênio, esse gás nitrogênio, aplica pressão e alta temperatura com queima de combustível fóssil e gera, então, amônia, que é o fertilizante, com a liberação de CO2, que é um gás de efeito estufa. Esse mesmo processo ele pode ser feito por organismos. Então, a gente tem um grupo de bactérias que vive no solo e nas plantas, que faz essencialmente a mesma coisa, sem a queima de combustível fóssil. Então, essas bactérias captam o nitrogênio do ar. O grande motor dessa transformação é a fotossíntese das plantas, e ele gera também produto, né, que é passível de assimilação pelas plantas, fazendo as culturas crescerem. Bom, a gente chama esse processo de fixação biológica de nitrogênio. As bactérias se associam às plantas de diferentes maneiras, né? No caso, por exemplo, da soja, do feijão, da ervilha, elas formam umas bolinhas nas raízes. Em caso de outras plantas, como a cana, como o milho, o arroz, ela está em toda a planta, e elas captam esse nitrogênio e transformam num adubo que está dentro da planta. Para vocês terem uma ideia, para a cultura da soja, a gente tem 4 bactérias que fazem todo esse serviço de aportar nitrogênio para que a soja seja o que a soja é para o Brasil. Uma delas, que é aquela BR29W, saiu diretamente do solo de Seropédica e hoje é uma das 4 bactérias que compõem o inoculante, né, os inoculantes para a soja. O que é o inoculante? É um produto formulado que contém essa bactéria e é aplicado na semente. Então, como resultado, hoje, no Brasil, anualmente, são economizados 12 bilhões de dólares por não se usar o fertilizante químico nitrogenado. Tá? Então, a soja não se adiciona nenhum fertilizante de nitrogênio, somente outros fertilizantes, e a gente tem essa magnitude de economia. Talvez esse seja o maior caso de sucesso de bioeconomia no Brasil. E é um diferencial. A nossa soja é talvez tão competitiva porque a gente tem essa magnitude de economia em fertilizante. Bom, mas será só a soja? Será que a gente não tem outras situações em que a gente pode utilizar também esses organismos para ter um benefício econômico? Então, aqui eu trouxe um caso. A gente tem outros, né, mas eu trouxe o caso do feijão calpi, que é uma cultura bastante importante para a segurança alimentar no Nordeste e que também essas bactérias são capazes de suprir todo o nitrogênio que o feijão calpi precisa para crescer. Mas e outras plantas, né? A gente tem aqui, ano passado foi lançado em parceria com a BASF, um inoculante que aí o benefício dele maior é na promoção do crescimento das raízes, né? Então, o inoculante é aquele ali do meio. A cana-de-açúcar consegue produzir tantas raízes e ela consegue absorver melhor a água e nutrientes. Então, tendo maior produtividade e uma planta mais sadia. Mas não somente na área da agricultura, né, esse mesmo benefício da simbiose, né, da parceria da bactéria e da planta, pode ser utilizado, por exemplo, para a recuperação de áreas altamente impactadas pela mineração. Então, isso é uma área de mineração de bauxita na Amazônia, em que após, né, a retirada do minério e a lavagem desse minério, a gente tem aqueles tanques, né, que parece uma paisagem lunar, e com 3 anos de reflorestamento, a gente consegue, né, com essa tecnologia, ter aí uma floresta já em crescimento. Mas todo mundo fica muito preocupado, né? Então, no caso dos fertilizantes, a gente tem uma alternativa biológica, é interessante, porque a gente deixa de emitir gás de efeito estufa e reduz poluição, mas muita gente é preocupado também com a questão dos agrotóxicos, né, dos pesticidas. Existem alternativas biológicas para a gente lidar com esse problema de pragas e doenças na agricultura? E assim, a gente tem algumas alternativas no mercado de controle biológico. Eu trouxe aqui um caso que é bem recente, de uma pesquisa que a gente está fazendo,
que a gente utilizou uma bactéria que vive dentro da cana-de-açúcar naturalmente, e ela tem um potencial para controle de algumas doenças, né? Então, eu já adiantei um pouquinho, trouxe aqui algumas doenças causadas por fungos e bactérias na cana-de-açúcar e no tomate. Então, o tomate é bastante problemático em termos de doenças fúngicas, se aplica muito pesticida. Então, achar uma alternativa biológica seria aí uma redução de impacto ambiental e de saúde muito importante. Então, essa bactéria é a Gluconacetobacter diazotróficos, né, tem um nome grande, ela vive dentro da cana-de-açúcar, ela evoluiu junto com a cana-de-açúcar, e a partir do sequenciamento do genoma dessa bactéria, a gente conseguiu desenvolver, através de biotecnologia, a produção de uma proteína que combate bactérias que causam doenças nas plantas. Então, aqui é um exemplo, né? Nós testamos essa proteína que veio da bactéria em tomateiro, por exemplo, né? Testamos em outros, mas só para exemplificar. Aquela planta mais à esquerda, ela tem uma doença, né? Mas não recebeu a proteína. A do meio tem a doença e recebeu a proteína, e a outra é o controle. A gente vê uma redução do nível de dano causado por essa doença nas plantas. Então, é uma alternativa da gente utilizar um produto derivado de um organismo, em vez de usar um produto químico para controle dessa doença que é a mancha bacteriana. Bom, como é que a gente faz isso, né? Qual é a estratégia da Embrapa Agrobiologia para desenvolver esses produtos biológicos? A gente tem o Centro de Recursos Biológicos, Joana Doberainen, em homenagem à cientista, né, que meio que fundou a nossa unidade. E ele é uma grande biblioteca de bactérias, a gente tem lá 5.000 diferentes tipos de bactérias e 50 isolados de fungos, e a gente vai estudando esses organismos, vendo o potencial de produção de produtos ou da aplicação direta deles para tanto fertilizantes biológicos, digamos assim, ou para controle de pragas e doenças. Então, a gente desenvolve novos produtos inoculantes. A gente também produz inoculantes para as culturas que, de alguma forma, a indústria não prioriza, não valoriza, e apoiamos as indústrias no controle de qualidade de inoculantes. Essa iniciativa ela recebeu bastante apoio da FINEP, da Embrapa e da FAPERJ também, para poder se estabelecer, e é uma conquista do Estado do Rio de Janeiro. Ela é uma coleção única no Brasil. E a gente vê aí um grande potencial de contribuir para a bioeconomia no Estado do Rio e no Brasil. Então, eu encerro aqui. Caso não tenha ficado claro, que eu dei uma aceleradinha, né? Eu estou disponível para perguntas. Essa é apenas uma das linhas de pesquisa, a gente tem outras. E a gente convida também para nos visitar em Seropédica. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Maria Elizabeth. A Embrapa passou a fazer parte recentemente do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, e essa parceria tem sido bastante importante para a gente conhecer mais e se aproximar desse tesouro que a gente tem no Rio, com as 3 sedes, né, que se complementam e puderam já se apresentar aqui no projeto Casa Aberta no início no primeiro semestre aqui na casa, mas é uma parceria que está só começando, então provavelmente teremos mais encontros e mais palestras para conhecer um pouco desse trabalho que tem uma extensão enorme. Eu convido o José Henrique Rabelo Penido Monteiro, coordenador do Escritório de Sustentabilidade da Conlurb, para falar sobre a Agenda Sustentável da Conlurb e o projeto de biometanização de resíduos orgânicos. Bom dia a todos. Obrigado, Geisa, pelo convite. Em nome do presidente da Conlurb, eu agradeço a nossa presença aqui. Eu gostaria de fazer uma exposição mais ampla, porque eu falaria sobre a agenda de sustentabilidade ambiental da Conlurb, e a Conlurb é uma empresa de todos nós, de modo que eu acho que interessaria conhecer o que ela vem fazendo, no sentido de aproveitamento e tratamento dos resíduos que são gerados por todos nós aqui.
Então, é uma coisa que nos toca, que toca o carioca diretamente. A Conlurb é uma empresa que pertence ao município do Rio de Janeiro, uma empresa de economia mista e que, portanto, pertence a todos os cariocas. Mas não vou ter tempo, infelizmente, para tanto, de modo que vou passar muito rapidamente nas iniciativas que nós temos tomado nesse sentido e vou me deter mais no projeto de biometanização de resíduos orgânicos que já está em operação no nosso Ecoparque do Caju. E aproveito já para deixar aqui um convite a todos que se interessarem por isso, para visitar. Aqui está com muita iluminação, está difícil de ver, mas basicamente o que nós temos em termos de ações de sustentabilidade. Qual é o objetivo da Conlurb? É um objetivo muito difícil de ser alcançado. Nós coletamos cerca de 6.500 toneladas de resíduos sólidos por dia, na nossa coleta porta a porta em toda a cidade. Todos esses resíduos, literalmente todos esses resíduos, vão para um aterro que está localizado em Seropédica. Aliás, de Seropédica saiu uma bactéria tão importante e, infelizmente, agora está indo todo o lixo do Rio de Janeiro, está indo para Seropédica. E isso é um contrassenso quando se fala em sustentabilidade. Por que nós levamos todo o lixo que está a 80 quilômetros da sua fonte geradora, portanto, gastando combustível fóssil nesse transporte, emitindo gases contaminantes para a atmosfera e enterrando esse material, que uma boa parte poderia ser aproveitado. Então, a política da Conlurb, que está no plano estratégico do município, é reduzir paulatinamente a quantidade de resíduos que são enviados para aterros. Hoje, o Rio de Janeiro tem apenas um aterro, que é o CTR Seropédica, que recebe de resíduos domiciliares em torno de 6.000 toneladas dia, mas considerando mais os resíduos da construção civil, de demolição, de grandes geradores, chega a 10.000 toneladas dia. Diariamente são enterrados 10.000 toneladas dia. A Conlurb tem um serviço de coleta seletiva, que atende hoje 120 bairros da cidade, uma vez por semana, mas não tem uma colaboração muito eficaz e efetiva da população, de modo que fica muito aquém do que nós gostaríamos de estar coletando. Ela distribui esses resíduos gratuitamente, evidentemente, a mais de 30 cooperativas espalhadas em todo o município e que, de alguma forma, contribuem para a redução do lixo. Mas é insignificante essa quantidade, são 2.000 toneladas mês que nós coletamos de resíduos recicláveis, quando de resíduos domiciliares são 6.500 toneladas dia. Agora, o que se pode fazer? Esse seminário, Geisa, é extremamente oportuno. Bioeconomia e a sua interface com o tratamento de resíduos. Por que isso? Porque 50% do resíduo que nós geramos em nossas casas são constituídos por materiais de origem orgânica e de rápida decomposição e que podem ser transformados num produto excepcional, que é o composto orgânico, e também podem ajudar a gerar energia através do biogás. Ora, é interessante a gente ver isso porque muito se fala em reciclagem de produtos plásticos, papel, papelão, vidro, metais, etc. E agora, felizmente, está surgindo a discussão em torno da fração orgânica do lixo. E isso é mais do que oportuno. E a Conlurb tomou a dianteira nesse processo. Eu estou na Conlurb há 42 anos e entrei na Conlurb para tratar de reciclagem e de compostagem. De modo que é uma coisa que me é muito cara, especialmente a compostagem. Em 78, nós já produzimos composto orgânico no município do Rio. Nós desbravamos toda, naquele tempo, a citricultura aqui no estado do Rio era muito forte. Vendemos muito composto orgânico para a citricultura. Bom, eu vou ter que correr porque já estão me colocando um aviso aqui. Mas, em suma, eu vou passar rapidamente. Esse é o Ecoparque do Caju. Aqui nós temos uma unidade de biometanização, que é o assunto mais importante da gente tratar. Essa unidade
foi financiada pelo BNDES e a Conlurb fez, junto com uma empresa de Minas Gerais, um projeto de 11 milhões de reais para tratar 50 toneladas dia de resíduos orgânicos, predominantemente orgânicos, porque nós não temos um fornecimento de resíduos orgânicos puro. Nós temos também uma unidade de beneficiamento de resíduos de poda, que é importante. Uma fração dessa unidade é usada como combustível de forte de cerâmica e outra fração para misturar com a compostagem. Eu vou ter, infelizmente, que correr, tinha até uns vídeos aqui, mas o que é a unidade de biometanização? É isso que está aqui. São grandes túneis de 5 metros de altura, 4 metros de largura e 12 metros de profundidade, que recebem o material predominantemente orgânico, fecha-se uma porta, torna-se esse túnel hermético. Nós temos 7 túneis nessa unidade aqui do Caju. Aqui vocês estão vendo um túnel, uma pá mecânica enche com esse material orgânico até 2/3, e o líquido que percola é recirculado depois de inoculado. Para que tudo isso? Para se produzir o gás, o biogás, que é aproveitado na geração de energia para a própria unidade e também para todas as outras instalações que nós temos no Caju. Aqui a produção é a carga, a aeração inicial, depois a aspersão do inóculo, que é o próprio chorume que é recirculado, a drenagem do lixiviado, a exaustão e a descarga. Aqui está a unidade, ela fisicamente é uma unidade bastante complexa, ela é toda automatizada, tem uma quantidade muito grande de instrumentação, porque nós estamos tratando com gás, tem um armazenamento de gás em cima dessa construção de concreto, onde estão os túneis, e esse gás, aqui estão os túneis, dá para ver bem como é que eles funcionam. Todo o processo é controlado por sistema de computador. Aqui é uma pena, porque é um vídeo pequeno, mas não vai dar para passar, sobre essa unidade quando ela foi inaugurada. É um programa do André Trigueiro, mas infelizmente nós não vamos ter tempo para isso. Se tiver, até a gente volta, mas eu acho que não. Temos um projeto de uma unidade de tratamento mecânico para aumentar e muito a quantidade de recicláveis que nós recuperamos. Aqui nós já conseguimos a licença para a instalação de uma unidade de recuperação energética também no Caju. Depois do aproveitamento dos recicláveis e do orgânico, nós então geraríamos energia. E isso daqui é uma novidade também importante, que são os caminhões totalmente elétricos utilizados na coleta do Rio de Janeiro. Isso é inédito na América Latina, são os primeiros caminhões elétricos. Já estamos com 18 caminhões circulando pela cidade e evitando emissão de contaminantes para a atmosfera. É um passo bastante ousado da Conlurb nisso. Está aqui o caminhão, para vocês verem que é uma realidade, esse caminhão totalmente elétrico. Aproveitamento de resíduos da construção civil também, evitando o uso de materiais não renováveis, como pedra, areia, cimento, etc. Aqui é a unidade que está funcionando no Caju. E aqui são as ações todas planejadas para o futuro, que resulta, são outras unidades, que resulta em redução de gases de efeito estufa para a atmosfera. Eu lamento não poder me estender mais, porque eu acho que são assuntos de interesse nosso, que todos esses projetos pertencem a nós cariocas, e é importante que toda a população conheça o que está se fazendo, o que está se planejando e o que se pretende daqui para frente. Muito obrigado. Obrigada a você, Penido. As apresentações vão ficar disponíveis no site do Fórum, que é o www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br, para que vocês possam acessar completamente. É o endereço que está nos banners do Fórum. E a gente também envia por e-mail para todo mundo que preencheu ou que passou o seu e-mail lá na entrada. A gente encaminha uma newsletter contendo a matéria e todas as informações. Eu vou passar a palavra, que ele conseguiu chegar, para o Guilhermo Pinheiro de Queiroz. Deixa eu achar aqui. Obrigado.
Ele é fundador e CEO da BioSolvit Soluções e Biotecnologia e vai falar sobre a utilização da biomassa descartada como solução para problemas ambientais. Seja bem-vindo. Obrigado. Oi, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente desenvolve. Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço e conversar com vocês todos. Muito obrigado. Peço desculpas pelo meu atraso, eu peguei um acidente na Serra das Araras. Está na hora. Só quem sabe o que é um acidente lá pode imaginar. Eu vou contar um pouquinho do que é a nossa empresa, o que nós fazemos, como é que a gente utiliza biomassa para criar novos materiais. Já estou habituado a falar do meu negócio com bastante brevidade, porque a gente faz pitches todos os dias. Então, vou contar um pouquinho da nossa história, tá? Falar do princípio, a importância de se ter um business plan, o olhar atento aos problemas que estão ao nosso redor, isso é fundamental, principalmente para uma startup, as oportunidades que você enxerga olhando o problema, os programas de apoio que nos trouxeram até aqui, o reconhecimento que a gente teve e o nosso pensamento global. Um pouquinho, saiu pulando aqui. Um pouquinho de como as coisas começaram. A BioSolvit nasceu para mim como um plano B. Eu sou empreendedor há alguns anos, queria ter um negócio que preenchesse a minha vida no momento seguinte à saída da minha operação atual. Eu sou executivo e franqueado na operação de uma companhia de software chamada TOTUS, e eu queria ter um plano B para onde eu fosse. Eu imaginava que unindo forças, conhecimento com pessoas que já trabalhavam no segmento que eu queria entrar, isso podia dar certo. E que segmento era esse? Eu queria montar uma fábrica de palmito em conserva. Por quê? Meu pai trabalhou 35 anos vendendo palmito nos restaurantes, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Trabalhava numa fábrica de palmito chamada Palmito Beira Rio. Quem tem um pouquinho mais de idade aqui, em algum momento comeu Palmito Beira Rio num restaurante aqui no Rio de Janeiro, com certeza, porque a marca era líder de mercado. Então, quando eu percebi que ali tinha uma oportunidade, resolvi comprar essa empresa, comprei o que sobrou da antiga fábrica, que foi à falência há uns anos atrás, então comprei o terreno do banco, comprei a marca e resolvi, através dessa união de forças e principalmente do conhecimento das pessoas que estavam acerca daquilo, montar uma fábrica de palmito. E aí o que eu percebi? Percebi que, fazendo o plano de negócios, percebi que o negócio de palmito em conserva não era tão bom quanto já tinha sido uns anos atrás. Eu percebi que era uma briga enorme por preço, sem marca. Se eu perguntar a vocês aqui, quantos de vocês são fiéis à marca do palmito em conserva que vocês compram para casa, eu tenho certeza que nenhum de vocês tem fidelidade com a marca de palmito que consome. Então, um negócio sem fidelidade, uma briga enorme por preço, e aí eu decidi que talvez aquele negócio não fosse o melhor negócio para investir. E quando eu fui a campo, por isso que eu coloco a importância de ir a campo, entender um pouquinho o negócio, eu percebi que só 3% de uma árvore, de uma palmeira, é utilizado para fazer o palmito. Os outros 97% são jogados fora. Eu achei aquilo um absurdo e eu não tinha noção do tamanho do desperdício que era. Porque você tem que cultivar uma árvore por 2 anos e meio, no mínimo, para matar a árvore e tirar 3% dela. Eu achei aquilo um absurdo e resolvi pesquisar outras formas de utilização para aquela biomassa. E aí nós fomos buscar universidades, entender que esforço seria necessário para industrializar aquela biomassa, como é que nós tínhamos que criar esse modelo de negócio. E aí nasceu o embrião do que hoje é a BioSolvit. O que nós somos? No sentido literal e depois no sentido figurado. No sentido literal, nós somos uma empresa de biotecnologia aplicada, nós desenvolvemos novos materiais a partir de biomassa descartada. Aquilo que a indústria do suco não quer, a indústria do palmito não quer, a indústria da sucroalcooleira, a indústria da cana-de-açúcar não quer, nós queremos. A gente utiliza essa biomassa para desenvolver novos materiais em laboratórios. E como é que a gente faz isso? Em parceria com centros de pesquisas, contratando pesquisadores em universidades ou em centros de pesquisa para trabalhar junto conosco. No sentido figurado, o que é a BioSolvit? A gente diz que a gente é uma ponte, é uma construtora.
nós construímos pontes entre pesquisadores e o mercado. A gente viabiliza a pesquisadores que muito provavelmente iriam ver seus trabalhos morrerem dentro da biblioteca das universidades, a gente viabiliza para esses pesquisadores o acesso ao mercado. Então a Biosoft é uma grande plataforma de conectividade para a inovação aberta, para a criação de novos materiais, sempre com a premissa de utilizar aquilo que alguém não quer, tá bom? Dentre as nossas percepções, nós chegamos à conclusão de que o mundo gera toneladas de biomassa e descarta essa biomassa porque simplesmente não sabe o que fazer com ela. E aí, olhando esse problema, nasceu o modelo de negócios da Biosoft. O que a gente faz hoje? A gente cultiva as palmeiras dentro de um negócio do nosso grupo, a gente planta, a gente tem mudas, a gente fornece mudas. Depois que isso cresce, nós transformamos isso numa produção diária de quase 6 mil potes de palmito, que é o que nós já produzimos hoje. Depois dessa produção, nós separamos essa biomassa em 2 linhas de produtos, chamada BioGreen e BioBlue. A nossa marca de palmito em conserva hoje se chama Natopalme, em alguns lugares vocês já podem encontrar. A nossa marca para produtos de preservação da flora se chama BioGreen, e a nossa marca para produtos de preservação das águas se chama BioBlue. A BioBlue se tornou muito notória nesses últimos dias com a divulgação de um vídeo que eu fiz, deve ter chegado no WhatsApp de vocês, colocando a nossa empresa à disposição para ajudar nos acidentes de armamento que aconteceram no Nordeste. Eu conto essa história no final, tá bom? Então hoje nós produzimos vasos de planta ecológico, substratos, terra vegetal, absorvedores sintéticos, absorvedores naturais, absorvedores orgânicos, kits para portos, aeroportos, rodovias, indústrias, oficinas mecânicas, etc. Um pouquinho do vídeo que circulou na internet falando do nosso produto. Acho que quase todo mundo viu, quer dizer, quase todo mundo é pretensão, mas muita gente viu. Esse é um acidente com derramamento com petróleo simulado num tanque. A gente tem 2 tanques com a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de óleo. No tanque da esquerda a gente usa o poliuretano, um produto largamente utilizado no mundo, talvez o mais utilizado. No tanque da direita a gente usa o nosso produto para fazer a remediação. 1 kg de PU absorve 12 kg de petróleo em 30 minutos. 1 kg do nosso produto absorve até 22 kg de petróleo em 15 minutos. Nosso produto é natural, feito a partir de material descartado. E o mais importante, além de ser considerado a tecnologia mais eficiente do mundo para esse fim, é o único produto que remedia e devolve o óleo para a refinaria. Então a gente pode reaproveitar o óleo. Explicando para vocês o que aconteceu no Nordeste, eu fui para lá, um dos motivos de estar atrasado também é esse, porque eu cheguei numa correria louca. Mas nós fomos para lá para avaliar o que estava acontecendo e para tentar ajudar como uma startup, com muita humildade, mas também com muita ousadia. E o que acontece naquele incidente é que ele é um acidente, por incrível que pareça, mais fácil de remediar do que esse, tá? Um acidente com petróleo líquido, ele é muito mais difícil de ser remediado, porque você precisa aglutinar o petróleo, você precisa absorver ele de alguma maneira, e para isso serve o absorvedor. O acidente que está nas nossas praias é um acidente com petróleo quase sólido, é uma borra, um coágulo, um piche. Então o petróleo já está aglutinado, ele não precisa ser absorvido, ele pode ser mecanicamente recolhido. O desafio lá é mecânico, não é um desafio de absorção. Então nós nos colocamos à disposição, mas infelizmente nós não vamos ser úteis nessa linha. Nós podemos ser úteis com barreiras de contenção, etc, etc. Um pouco do nosso time, né? Eu sou o fundador e CEO, venho da TOTUS. O Wagner é o cara que, quando aluno, desenvolveu o absorvedor de petróleo. Giuseppe, nosso diretor de mercado internacional. Habib, o líder de pesquisa e desenvolvimento. E o Fantini, o nosso fornecedor de matéria-prima, proprietário da Natopalme. A gente vem de algumas das principais universidades do país. Participamos de alguns programas, nascemos aqui dentro do Sebrae, no Rio de Janeiro, com o ProInterbiotech, da Miriam Ferraz. Passamos pelo Inovativa, pelo Conecta, que nos levou até São Francisco, na Califórnia, onde a gente foi acelerado pela Plug and Play, a maior aceleradora de negócios no mundo, que acelerou o Google, o PayPal, o Dropbox, e a gente fez um programa de aceleração lá também. Nós ganhamos alguns prêmios ao longo dessa trajetória. Nós vencemos o Atlantic Awards, que é uma competição Brasil-Portugal, vencemos o Latin América, somos top 5 no ranking da Say Startups, vencemos o desafio da NTT, vencemos a categoria sustentabilidade do Grand Prix de Inovação, uma empresa carioca, vencendo um prêmio em Paris, vencemos o Grand Prix de Inovação de Viena, e fomos considerados um prêmio ápice da nossa trajetória,
uma das 12 melhores startups do mundo na Startup World Cup, uma competição que une 33 mil startups do mundo inteiro, de 40 países diferentes. A gente representou o Brasil e colocou o Brasil entre as top 12 startups no mundo. Aí a premiação da Startup World Cup. Enfim, o nosso pensamento global. A gente nasceu com o pensamento de ser uma empresa global. Somos uma empresa aqui do Rio de Janeiro que sofre com todos os desafios que é estar no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente tem uma grande oportunidade de incentivar a bioeconomia. Tem coisas que podem ser feitas, seja para regulamentação de acidentes como esse, seja para viabilizar o acesso ao mercado das startups, ou mesmo facilitar a vida de empresas como a nossa. Eu, mais uma vez, fico muito honrado de estar aqui. Acho que cumpri o meu prazo de 10 minutos. Eu vi que você estava aflito, achando que eu não ia cumprir. Fico muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Agradeço a chance de falar um pouquinho mais de tratamento de resíduos. É o que nós nascemos para fazer. A gente se sente super motivado com esse desafio. Muito obrigado. Obrigada, Guilhermo. Assim como você, eu queria agradecer a todos os presentes que aceitaram o desafio de falar em 10 minutos sobre um tema que é tão rico, tão cheio de informação, mas e que para a gente, no fórum, é de fundamental importância, porque é a maneira que a gente tem, quando traz vocês, de conectar com o parlamento e pensar quantas soluções já estão acontecendo no campo, quanta coisa bacana a gente pode ver num tempinho tão curto e que a gente precisa, de certa forma, impulsionar e tornar conhecido. Hoje é um dia especial, o deputado Luiz Paulo explicou no início do período. Normalmente eu não fico aqui, não presido nenhuma das reuniões do fórum, a gente teria aqui deputados no meu lugar, mas pela impossibilidade da agenda parlamentar que se impôs hoje, eu cumpri a tarefa de estar aqui com vocês e levar a cabo e ao fim esse evento que é tão importante que a gente não poderia deixar, não poderia adiar, enfim. É uma semana e nessa semana a gente precisa também ajudar a impulsionar e marcar as datas que a gente citou no início. A Semana Nacional do Lixo Zero e a Semana Estadual, que foi definida e determinada por decreto desde o ano passado, e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente viu aqui quanto de tecnologia, de ciência, de estudo, de inovação a gente pode encontrar já estabelecidas no campo. Então, a Jacivânia mandou aqui uma pergunta. Ela fala da possibilidade, que poderia ter a possibilidade de apresentação de outros projetos. Por conta do tempo exíguo, do tempo curto que a gente tem hoje, a gente não vai poder abrir para essa manifestação, mas fica aqui o registro para a gente poder criar outros momentos de troca, para a gente trabalhar junto. Então, eu vou encerrar a sessão. Agradeço a presença de todos. Como eu disse, todos receberão as apresentações. Eu acho que é uma forma também da gente poder conhecer mais e melhor sobre esse tema. Muito obrigada. Está encerrada a sessão.